para minha apresentação. Estamos gravando, tá bom? Então, assim, pessoal, vamos começar trabalhando aí com o sistema Windows, tá? Que é um pouco mais fácil, porque ele tem uma interface gráfica, né? Então é mais tranquilo de se utilizar. Mas, assim, eu vou tentar levar a gente a trabalhar também com o Debian, tá bom? Porque na área de rede, esses servidores Linux são muito comuns, né? Então é importante que vocês tenham também contato com o servidor Linux, tá? E aí, pessoal, normalmente, né, essa disciplina eu trabalho mais com atividades práticas, né, de instalação, de configuração dos servidores, mas depois eu vou verificar aí com vocês, né, às vezes tem algum aluno que não tem acesso a um computador, né, a gente sabe que nem todo mundo, às vezes, tem acesso, então eu vou estar pensando em atividades práticas e teóricas. E aí aquele aluno que tiver condições de ter um computador, de conseguir instalar máquina virtual, pode fazer atividade prática, tá? E aquele aluno que não tiver essa condição, pode fazer atividades escritas, né? Relacionadas ao conteúdo, mas atividades escritas. Bom, eu não elaborei essas atividades ainda, mas em breve aí a gente vai estar definindo isso. Bom, pessoal, então vou fazer assim uma revisão rápida aqui de coisas que eu imagino que vocês já viram, tá bom? Só para a gente lembrar de alguns conceitos que a gente vai precisar na hora de configurar alguns serviços. Então, o primeiro tipo de rede que a gente costuma ver, né, é a rede local, que é uma rede onde normalmente os computadores, os equipamentos estão na mesma sala ou estão no mesmo prédio, né, chamada LAN. E as redes começaram assim, né? As redes de computadores não começaram ligando computadores que estavam em cidades diferentes. Começaram ali com computadores em rede local mesmo, tá? E aí foi expandindo com o tempo, né? Então, vários serviços, eles podem ser executados, eles podem ser rodados em cima de uma rede, bom? E assim, pessoal, por que eu estou falando de rede local? Porque os principais conceitos da rede local, eles continuam valendo na internet, que é uma rede de redes, né? Uma rede global. Mas, se você entender bem o funcionamento da rede local, você vai depois só adicionando novos conhecimentos ali de roteamento, principalmente, mas o modus operandi geral da rede local, ele continua funcionando, tá? Então, o que a gente pode fazer numa rede local? A gente pode compartilhar arquivo, né? Eu posso enviar um arquivo de um computador para outro, eu posso bater papo, né? Enviar mensagem de texto ou mesmo de voz, você pode jogar em rede, tá? Você pode fazer impressão na rede, você coloca a sua impressora dentro da rede, não ligada diretamente ao computador, você pode fazer acesso remoto, tá? Então, isso aqui são serviços, tá, que você pode executar na rede, né? Então, você pode ter lá uma conexão direta, que aí você liga um cabo diretamente num computador ao outro, isso é muito raro de acontecer, né? Geralmente você tem esse cenário, onde você tem um concentrador que interliga aí os equipamentos na sua rede, ou também um roteador wireless, né, que hoje em dia está muito comum aí nas nossas casas, nas empresas, né, não só um roteador, às vezes a empresa tem 2, 3 para garantir o sinal em todos os pontos da empresa, né. Pessoal, então assim, de qualquer uma dessas configurações aqui, rede cabeada ou rede wireless, continua sendo uma rede local, tá? A questão é que na internet essa rede local está conectada a outra rede. Por isso que a internet é chamada de rede de redes, né? Pessoal, quando eu coloco este computador aqui, ó, não quer dizer que é só computador com essa configuração física aqui, tá? Quando eu coloco essas imagens aqui, pode ser um computador desktop, pode ser um servidor, né? Pode ser um tablet, pode ser um celular, um notebook, tá bom? Então, quando a gente vê esse desenho, esse computador aqui, ou esse host, ele está representando qualquer computador, qualquer dispositivo
que o usuário normalmente interage, tá? Mas também pode ser servidores na rede, né? Que aí normalmente não é o usuário final que interage, é o administrador da rede. Quando eu coloco aqui também, ó, os computadores, veja que eu não especifiquei sistema operacional. Então, qual sistema está rodando aqui no computador? Pode ser o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, 10, pode ser qualquer uma distribuição Linux, pode ser macOS, pode ser Android, pode ser iOS, tá? Então, qualquer sistema desses aqui, qualquer sistema operacional, permite que você execute aqueles serviços em rede, tá? Então, assim, eu estou usando aqui no meu computador o Ubuntu, talvez vocês estão usando aí o Android, talvez vocês estão usando o Windows. E todo mundo está se comunicando. Por quê? Porque os protocolos de comunicação são os mesmos, né? Então, é importante que a gente entenda que o serviço que está rodando na minha rede, ele não é dependente de um sistema operacional, tá? Ele tem implementação em vários sistemas operacionais. Ok? Isso é muito importante que a gente separe, gente. O que é o serviço e o protocolo e o que é o programa que eu estou usando naquele momento. Tá? E aqui também, quando eu estou colocando aqui o concentrador da rede, eu estou colocando, pode ser um switchzinho de 8 portas, como esse aqui, mas pode ser um switch de 36, de 24 portas, né? Pode ter um monte de porta aí, tá? E também o meu roteador wireless, pode ser um roteadorzinho mais simples, ou pode ser outro tipo de equipamento com maior capacidade, né, de sinal, com mais antenas, com mais canais. Tá? Hoje em dia até um celular pode virar um pequeno concentrador, né? Quando você compartilha a sua internet, você está criando ali uma rede local, onde o seu celular funciona como um roteador wireless, né? E um DHCP, ele tem um DHCPzinho ali, e você faz a comunicação entre os equipamentos ou pela internet, né? Então, na verdade, quando você compartilha ali a sua internet, você já tem dois serviços embutidos aqui no seu sistema, que é, primeiro, o DHCP, que atribui o endereço IP para as máquinas que entram nessa rede, né? E também o NAT, que encaminham os pacotes da rede local para a rede que está, né, para o computador que está conectado na internet. Tá certo? Então a gente vai entender como é que funciona isso. Então, o que eu estou chamando a atenção para vocês, pessoal? É que o serviço na rede ele pode estar implementado de várias formas. Tá? Pode ser via computador, pode ser via servidor, né, computador pessoal, pode ser um servidor mesmo, um equipamento preparado para ser um servidor. Hoje em dia até um celular já virou um servidor, se você consegue fazer isso. Então, não achem nunca que um serviço está ligado àquele equipamento ou àquele sistema. Tá? Você tem implementações do serviço em praticamente todos os sistemas. Tá? Uns são mais fáceis de usar, uns têm uns recursos a mais, mas em geral tem para todos os sistemas. Tá bom? E aí, pessoal, primeiro conceito básico lá da rede local. Para uma rede local funcionar, a gente tem que ter a ligação física, né? Tem que ter um cabo ligando ali os computadores e tal. E aí eu tenho que ter a configuração lógica, que são normalmente os endereços IP. Tá? A gente ainda tem o endereço IPv4, ainda está muito em uso, né? Mas já temos também o endereço IPv6, que daqui mais um tempo vai ser o padrão mundial, né? Mas a gente vai tratar aqui do IPv4, tá bom? Então, pessoal, vocês já devem ter visto que para que um computador se comunique em rede local com outro, eles têm que ter um endereço IP na mesma rede, né? Mas tem que ter uma parte do endereço IP que é diferente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esses dois computadores estão na rede 192.168.10. E dentro dessa rede aqui, esse é o computador número 1 e esse é o computador número 2. Tá certo?
O que define quais desses números são o endereço da rede e qual que é o endereço do computador na rede? É a chamada máscara de subrede. Tá? O mais comum é a máscara 255, 255, 2550. Tá bom? E aí a máscara é a mesma para todos os computadores que estão na mesma rede local. Né? Então aqui o 255 indica que o 192 é comum para todos. Esse 255 indica que esse 168 também é comum para todos os computadores na rede local. Esse 255 também indica que o 10 é comum para todos. E o 0 indica que o último número vai ser diferente para todo mundo. Tá? Aí cada computador, cada interface de rede tem também um endereço MAC, né? Que identifica aquela interface de rede. Tá bom? Pessoal, até aqui, tranquilo, né? Não vai ter nada muito complexo, não. Tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês me avisam. Então, deixa eu voltar para cá. Professor. Oi. É possível em uma empresa, eu tenho um servidor, meu servidor ele tá instalado no sistema operacional Linux, por exemplo. Uhum. E nos outros computadores interligados a ele, usar o XP, é possível isso acontecer ou não? Sim, totalmente. Tá? Quando você acessa os sites aí na internet, ô Flávio, vamos supor, você está lá no seu computador com o Windows XP, ou Windows 7, ou Windows 10. Cara, cada site que você acessa pode estar hospedado num servidor, que pode ser o Windows ou Linux ou outro tipo de sistema. Então isso Então, eu falo acontece. assim, numa empresa privada, no caso. Sim, é possível. Ok. Tá? Obrigado. Por que é possível, cara? Isso é interessante, sua pergunta é muito boa. Por que isso é possível? Porque existem os protocolos de comunicação, ou seja, independente do hardware e do software, as mensagens que os computadores enviam e recebem são as mesmas. Entendeu? Então, como a mensagem é sempre padronizada, ela está dentro do protocolo DHCP, ou HTTP, ou FTP, ou DNS, ou qualquer outro protocolo, eles se comunicam, eles conseguem se comunicar. Entendeu? Entendi. Isso no passado nem sempre foi assim. Quando começaram a surgir as primeiras redes de computadores, era assim, a fabricante lá, a IBM, tá? Vamos supor, a IBM nos anos 70 já produzia muitos computadores, né? Então, assim, em algum momento, o computador da IBM só conseguia rodar algum serviço em rede, só conseguia conversar com outro computador da IBM. Por quê? Porque eles tinham um protocolo fechado. Ou seja, só a IBM sabia como é que as mensagens de um computador para outro eram escritas, quais eram as informações que um computador tinha que enviar para outro para poder se comunicar e rodar um serviço. Então, as máquinas da IBM só rodavam IBM, aí a empresa tinha que comprar tudo IBM. As máquinas da Xerox só rodavam coisa da Xerox. As máquinas da Apple só rodavam coisa da Apple, né? Em algum momento, cara, eu não sou um profundo conhecedor dessa parte histórica, mas em algum momento começa-se a perceber, peraí, mas aí eu tenho que comprar tudo daquele fabricante, né? E eu acredito que em algum momento os fabricantes começaram a perceber que eles podiam aumentar as vendas se eles fizessem padrões, né? Então, ao longo do tempo foram surgindo entidades como a I3E, tá? Como a ISO, a EIA, que são tipo a BNT no Brasil, que são entidades que criam padrões e os fabricantes que são diferentes, eles seguem o mesmo padrão. E aí você consegue fazer as coisas se comunicarem.
tá bom? Por isso que é interessante, assim, estudar os protocolos, conhecer os protocolos, para que a gente consiga entender como é que isso é possível. Ok? Ok, valeu, professor. Obrigado, hein? Tá. Então, veja, pessoal, como aqui, né, como aqui a máscara está dizendo que esse último número, esse zero aqui, indica que esse valor é o endereço do computador, por exemplo, eu posso trocar. Né, eu posso, em vez de ser 1 e 2, eu posso colocar aqui 15 e 39. Tá bom? Eles continuam na mesma rede. Claro que daí, dependendo do serviço que eu for usar, eu tenho que trocar lá, eu tenho que dizer que ele vai conectar com outro. Ou, por exemplo, o administrador da rede pode usar isso aqui, ó. 215.40.89.12, tá? Desde que ele mantenha os três primeiros números iguais, 215.40.89, e o último, né, o último número seja diferente, tá bom? Então, tem várias formas de configurar a minha rede local. O 9268 é um padrão, acho que é o primeiro endereço de classe C, né? Que acabou sendo espalhado e adotado, mas não é fixo que tem que ser um 9268, alguma coisa não. Tá bom? Pessoal, aí olha só, o endereço MAC, né, que é o endereço de hardware, ele é um endereço composto aí por 6 bytes hexadecimais, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas se vocês se lembram bem lá, os 3 primeiros bytes, né, ou seja, os 3 primeiros números aqui, eles definem o fabricante. E os 3 últimos números é um número de controle do fabricante para identificar aquela placa de rede. Por exemplo, isso aqui é um endereço MAC, né? 00 E0 4C C6 79 6D, tá? Mas ele também pode ser escrito de forma minúscula. Então, dependendo do sistema que você está usando, o computador exibe o endereço MAC dessa forma. Tudo maiúsculo, né? São números hexadecimais. Mas também pode exibir aqui os dígitos hexadecimais, ó, que são as letras, com minúsculo. Alguns colocam como 2 pontos, outros colocam como tracinho, tá? Então, a mesma coisa. E também, existe casos, dependendo do programa que você estiver usando, às vezes ele exibe sem separador. Ele coloca só esse monte de dígito aqui, mas aí, né, sabendo que é o endereço MAC, a gente olha sempre de 2 em 2, tá? E aí, como eu falei, ó, a I3E é uma entidade que padroniza, que cria padrões em diversas áreas, né? Na área de elétrica, na área de telecomunicações, tá bom? E lá nesse documento aqui, ó, tem aqui o arquivo. Opa, tem alguém querendo entrar aqui. Felipe. Tem aqui o arquivo. Cadê? É esse aqui mesmo. Só que eu quero TXT. Aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, toda interface de rede, toda placa de rede desenvolvida pela Nokia, tá? Ou vai ter esse prefixo aqui, né, esses 3 primeiros bytes, ou vai ter isso aqui, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, a minha configuração de rede, só para a gente verificar aqui, ó. Por exemplo, endereço físico, que é o meu endereço MAC aqui, ó. A463A1. Não tem aqui na lista? Ah, tá, é porque ele está usando o tracinho, né? Tá vendo? Ó? Meu sistema exibe com 2 pontos. Aqui, ó. Então,
Inventus. Confesso que eu não conhecia esse fabricante, tá bom? Mas é desenvolvido possivelmente na Zona Franca de Manaus, né? Então, toda a interface de rede que essa empresa desenvolver vai ter os 3 primeiros dígitos, né, do endereço MAC iguais, tá bom? Beleza. Aí aqui a página que eu mostrei lá para vocês, né, da IEE, com esses padrões aí. Beleza. Pessoal, o endereço IPv4. Então, o endereço IPv4 é o quê? É um endereço, né, chamado lógico, porque você pode alterar, de 32 bits separados de 4 em 4 bytes. Né? Então, aqui eu tenho 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. Tá bom? E aí, separado por ponto. Né? Esses números, eles variam de 0 a 255. Tá? Aí eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Por que que varia de 0 a 255? Porque eles têm 8 bits, ou seja, 1 byte, né? Então o tamanho máximo que eu consigo, o valor máximo que eu consigo representar com 8 bits é o valor 255. Tá bom? Vocês lembram de números binários, pessoal? Estou falando aqui de bit. Deixa eu só... Deixa alguém está querendo entrar. Não. Vocês lembram disso aqui, ó? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tem que jogar mais para lá, né? Sessenta e 128. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, 0, 0, 0, sei lá, 1, 0, 1, 0, 0. Tá? Tem 8 bits aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que número que dá isso aqui, gente? Se eu converter isso aqui para decimal. Então, eu estou somando 16 mais 4, que é onde tem 1, dá 20, né? Então, isso aqui é o número 20 em decimal. Certo? Então, qual que é o valor máximo que eu posso representar usando esses números aqui, ó? 128, 64, 32, 16, 8. O valor máximo é se eu colocar todo mundo igual a 1. Porque eu estou somando 128 mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1. Né? Então, esse aqui é o valor máximo. Se eu pegar a minha calculadora aqui e somar, ó, 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. O valor máximo é 255. Então, com 8 bits, ou 1 byte, eu consigo representar o máximo 255. E se eu quiser colocar valores maiores, eu teria que ter mais bits aqui, né, para somar. Tá bom? Então, por isso que o IPv4 é formado por números de 0 a 255. Tá bom? Depois eu vou disponibilizar esses slides aqui. Pessoal, aí também é comum, às vezes, aparecer assim, olha, eu posso dar o endereço IP, tipo aqui 192.168.10.15, e a máscara assim, ó, 255.255.255.0. Mas também tem alguns sistemas que exibem dessa forma, ó, 192.168.10.15/24. Alguém de vocês já viu essa representação aqui, ó? Esse 24
está representando essa máscara aqui. É uma forma mais enxuta, né? Mais resumida de passar a mesma informação. Vocês já viram isso aqui, gente? Esse barra 24? Deixa eu ver aqui no meu sistema. Acho que os sistemas Linux, eles, assim, na interface gráfica, que eu não me lembro de cabeça. Não, aqui ele não está nem mostrando nenhum nem outro. Mas às vezes acontece, tá? E aí, o que significa esse barra 24 aqui, pessoal? Significa o seguinte, ó. Esse 255 é formado por 8 bits, como eu acabei de mostrar para vocês, ó. 128 mais 64, 32 até o 1, né? Então aqui eu tenho 8 bits igual a 1. Aqui eu tenho 8 bits igual a 1. Então até aqui eu tenho 16 bits. E aqui eu tenho mais 8 bits. 255, 8 bits igual a 1. Então 8 mais 8 mais 8, 24. Tá? Então, às vezes, esse 24... Às vezes, não. Se você vê essa representação, quer dizer que esse 24 está indicando quantos bits 1 tem na máscara, tá bom? De um total de 32. Né? Então, a máscara também tem 32 bits. Tá? Igual o endereço IP. Então, dos 32 bits, 24 são 1. Quer dizer o quê? Quer dizer que tem essa configuração aqui. Tá? Aí, pessoal, uma perguntinha aí, ó. Os endereços IP 192, 168, 101/24. Lembrando que o barra 24 é 255, 255, 255.0. E 192, 68, 10, 199 também barra 24. Eles estão na mesma subrede? Será que esses dois computadores, imagina que tem dois computadores com esses dois endereços, eles estão na mesma subrede? Então, como é que o sistema calcula para saber se ele pode comunicar direto com aquele host ou se ele tem que encaminhar para o roteador? Então, a maneira como ele faz isso é multiplicando a máscara pelo endereço IP. Tá? Só que essa multiplicação é feita em binário. Né? Então, o que é o número 192 em binário? É esse conjunto de bits aqui, ó. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todo mundo entende o que é? Por que dá esse valor aqui, pessoal? Ou querem que eu faça ali no programinha de desenho? Dá pra gente fazer aqui, ó. Então, se eu somar, a gente coloca 1 onde eu estou somando. 128 mais 64. 128 mais 64 dá 192. Tá? Aí a gente coloca 0 onde eu não estou somando. Tá bom? Por isso que aqui, ó, 192 é esse conjunto aqui. 168. 168 vai ser essa sequência de bits. Tá? Por quê? Porque eu estou somando aqui, ó. 128 mais quem? Aí não soma 64, somo 32, aí pulo 16 e o 8. 0, 0, 0, 0, 0.
Vamos ver se isso aqui dá certo, gente. Tem alguém querendo entrar, não, né? Então, se eu somar aqui, ó, 128, que é onde tem um 1, 32 mais 8, olha lá, 168. Tá bom? Então, aqui está a sequência, né? 192, 168, 10 e 1, tá? Aqui é a minha máscara, 255, 255, 255. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Então, o sistema operacional, ele multiplica cada bit desse aqui, né? É só multiplicar 0 vezes 0, ou 0 vezes 1, ou 1 vezes 0, ou 1 vezes 1, tá? Então, aqui embaixo, como todo mundo é 0, ó, ele vai zerar todo mundo aqui em cima. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 0, 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 0. Tá? Então, aqui embaixo ficou tudo 0. Aqui, 1 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1, 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. Tá? E ele vai fazer essa multiplicação aqui, bit a bit. Tá certo? Isso vai me dar um IP aqui resultante. Ó. Esse IP resultante é o IP da rede. Qual que é o IP da rede? 92.168.10.0. Aí vamos pegar o outro IP. Eu quero saber se esses dois computadores, né, 192.168.10.1 e 192.168.10.199, se estão na mesma subrede. Tá? Então agora faz a mesma coisa para esse outro endereço IP. Então convertendo aqui vai dar mesma sequência de bits. Aqui a única coisa que vai mudar é que aqui, ó, era representando o valor 1 e aqui representando o valor 199. Tá? Quando multiplicar esses dois endereços IPs aí pela mesma máscara, o que vai acontecer? Vai produzir o mesmo endereço de rede. 92.168.10.0. Por quê? Porque aqui no final deu tudo 0. Tá? Então, isso indica para o sistema que os dois computadores estão na mesma rede local. Tá bom? Ou seja, eles podem se comunicar sem roteamento. Tá? Eles não precisam de um roteador. Tá bom? Pessoal, isso aqui é feito a todo momento, né? Quando você está enviando alguma coisa ou recebendo, o sistema ele tem que verificar se ele consegue se comunicar com o computador na mesma rede local ou se ele tem que enviar para o gateway, que é o roteador. Tá bom? Ó, são, então, iguais, mesma subrede. Tá? Aqui, pessoal, eu preparei um outro exemplo, tá? Mas eu não vou fazer ele aqui, não. Tá bom? Assim, o funcionamento é o mesmo, a única diferença é que é o seguinte, ó. A rede aqui, ó, veja que eu coloquei barra 25 a máscara. Isso significa o quê? Que a minha máscara de rede é isso aqui, ó. Dois, cinco, cinco, 255, 255, 128. Tá? Isso aqui é a mesma máscara barra 25. Por quê? Porque isso aqui é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1.
certo? Ponto. Eu vou só indicar o caminho e vou deixar vocês fazerem isso aqui, tá bom? Esse outro 255 é isso aqui. Este outro 255 é isso aqui. E aí, como eu disse que a máscara é barra 25, quer dizer que não é todo mundo zero aqui no final. É um número 1 e 7 zeros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Quando eu coloco isso aqui na tabela, né? Então é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tá? Então, por isso que o barra 25 aqui é essa máscara. Ó. Por quê? Porque esse valor aqui representa... Eu estou somando só o valor 128 com ele mesmo, digamos assim. Né? Quer dizer, estou somando 128 com ninguém. Então, é só 128. Tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês, ó, verificarem se esses dois endereços... 192, 144, 9935. Com a máscara barra 25. E 192, 144, 99, 131 barra 25 estão na mesma subrede. Tá? Ele já foi embora. O papai. Só um momentinho, gente. Desculpa aí, gente. Acaba desconcentrando um pouco aí, mas vamos lá. Então, cada subrede deve ter o quê? Deve ter um endereço da subrede, deve ter uma faixa de endereços dos hosts, né? Quer dizer, dos equipamentos que vão entrar na rede, que pode ser computador, pode ser celular, pode ser impressora, e tem que ter também um endereço de broadcast, né? Que são aquelas mensagens que são espalhadas para todos os dispositivos na minha rede. Tá bom? Então, por exemplo, com a máscara aqui, 255, 255, 2550, tá? Eu tenho aqui, ó, 0 bits para subrede. Isso quer dizer que eu tenho 2 elevado a n bits, 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, quer dizer que eu tenho apenas uma subrede. Tá? E eu tenho quantos bits para host? Tem 8 bits para host. Então, 2 elevado a 8 dá 256. Menos 2, 254. Ou seja, eu posso ter uma subrede com 254 computadores, né? Em teoria. Tá? Ou seja, os números, os finais aqui, ó, os números finais que eu posso atribuir para os computadores da minha rede podem ser qualquer número dentro desse intervalo, de 1 até 254. Tá? O primeiro é o 0, que é o da rede, e o último é o broadcast. Tá? Esse aqui é o exemplo mais simples, né? A máscara mais simples que eu posso usar. Aqui, ó, já é aquela máscara que eu exemplifiquei para vocês. 255, 255, 255, 128. Então, 128 é o primeiro 1 aqui ligado, né? Então, quer dizer, eu tenho 1 bit para subrede, 2 elevado a 1, 2 subredes. Tá? E eu tenho 7 bits para hosts, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7, 128. Menos 2, 126. Então, quer dizer que eu estou pegando uma subrede de 254 computadores e dividindo ela ao meio.
Então, não é mais qualquer endereço IP que se comunica, mesmo que ele esteja ligado no mesmo switch. Tá? Ou seja, a subrede número 1, ela vai variar de 1 até 126, tá? E a segunda subrede vai variar de 129 até 254. Boa noite, filho. Dorme bem, tá? Tá bom, pessoal? Não sei se todo mundo consegue visualizar, já visualizou isso aqui, já entendeu isso, tá bom? Isso aqui é, assim, para a gente entender, o que você tem que fazer? Tem que fazer esse procedimento que eu fiz aqui, ó. Pegar os endereços de rede e fazer a multiplicação pela máscara. Porque aí você vai visualizar por que determinado endereço não comunica com outro, mesmo que ele esteja no mesmo switch, tá? Porque ele não está na mesma subrede, tá bom? E assim vai indo. Certo, pessoal? Até aqui, gente, alguma questão? Aí eu vou mandar os slides lá no Google Sala de Aula, tá? Tem alguns exercícios aqui, pessoal. Esses exercícios eu não vou cobrar, assim, não vai valer nota, não. Isso aqui é só exercício que eu, que eu passo para a gente praticar e tentar tirar alguma dúvida, tá bom? Depois eu vou mandar quais são as atividades. Mas isso não significa que não é bom vocês fazerem. É legal justamente para entender de fato essa divisão aqui. Por exemplo, por que o valor 128 está dividindo a minha rede local em duas subredes, né? E aí eu posso ter a máscara barra 26, barra 27, barra 28, qual valor eu quiser. Tá bom? Ou menos também, né? Barra 23, 22, 21, tá bom? Posso configurar isso da maneira que eu quiser. Ok. Pessoal, então assim, uma maneira da gente aprender a mexer com redes é usando máquinas virtuais, né? Então, quem tiver, pessoal, um computador disponível, quem tiver um equipamento aí disponível, eu utilizo o programa chamado VirtualBox, que é o que a gente usava lá no laboratório de informática. Tá? Deixa eu só abrir a minha porta aqui, peraí. Vai lá, vai fora. Trabalhar em casa tem essas coisas, né? Filha, gato, enfim. Desculpa aí, gente. Tá certo? Pessoal, então como é que funciona? A gente instala esse programa e aí a gente tem que baixar a ISO, né, que é a imagem de um sistema operacional, e a gente passa a ter um computador dentro do nosso sistema. Tá? Um computador virtual, mas que roda um sistema real. Né? E aí a gente pode, por exemplo, criar uma rede local entre dois computadores, tá? Aqui no meu exemplo eu coloquei uma máquina com Windows XP e uma com Ubuntu. E a gente consegue, pessoal, simular que existe um switch ali, a máquina virtual, né, o VirtualBox, ele cria uma rede local entre esses dois computadores. Tá? Então é bastante interessante, por quê? Porque eu não preciso ter necessariamente o switch, eu não preciso criar o cabo, né? Não preciso ter toda uma infraestrutura física para mim aprender a configurar os serviços de rede. Então eu costumo ensinar os alunos a utilizarem máquina virtual e a gente consegue fazer a mesma coisa que você faria com os computadores reais usando apenas um computador. Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que usa a máquina virtual, aqui mais um pouco, e
posteriormente, né, daí a gente vai fazer isso com mais detalhes, tá bom? Isso aqui é a chamada rede interna, né? Lá no VirtualBox você pode configurar as duas máquinas virtuais como rede interna, tá bom? Então, por exemplo, pessoal, só voltando aqui, só para tentar linkar as coisas. O que que eu fiz aqui, ó? Eu perguntei para vocês, por exemplo, se esses dois endereços IP estão na mesma subrede. 192.168.10.1 com a máscara 24. 192.168.10.199 com a máscara 24. Aí a gente viu aqui que eles estão na mesma subrede. Isso significa que se eu for lá nas minhas máquinas virtuais, na minha rede local, e eu colocar aqui 192.168.10.1 e eu configurar manualmente mesmo, 192.168.10.199, e eu tentar, por exemplo, dar um ping daqui para cá ou daqui para cá, significa que vai pingar. Significa que eu consigo fazer essas duas máquinas se comunicarem. Tá? E aí a gente pode colocar outros serviços depois. Agora, o que eu estou perguntando aqui? Ó? Se eu colocar esses dois endereços, 92.144.99.35 com a máscara /25, e esse outro endereço, com a mesma máscara, será que eles vão se comunicar? Então, o legal de usar a máquina virtual é que você pode fazer esse teste aí. Tá? Então, a gente mistura um pouco, né, do conhecimento teórico com a prática, sem precisar ter dois computadores, sem precisar ter switch e assim por diante. Tá bom? Pessoal, até aqui tudo ok? Eu estou chovendo muito no molhado, vocês já conhecem tudo isso aqui que eu falei, ou tá ok? A gente vai vendo assim e podemos dar prosseguimento, pessoal. O que vocês me dizem aí? Pessoal? Alguém? Não? Eu falando aqui, meu microfone mutado. Pra mim, no caso. Certo. Eu acabei até perdendo a linha de raciocínio que eu tava falando. Poderia repetir a pergunta? Eu até esqueci Tá. agora. Não, a minha pergunta é a seguinte: de tudo isso aqui que eu mostrei até agora, né? Endereço IP, a divisão em subrede aqui da máquina virtual. Eu queria saber assim, eu estou chovendo muito no molhado, ou seja, vocês já sabem dessas questões? Ou tá ok? Dá para seguir assim, né? Olha, da minha parte, eu não sei questão dos colegas. Da minha parte, eu vejo isso aí direto. Eu trabalho com parte de rede, máscara, tudo. Da minha parte, por enquanto, foi tudo tranquilo. Desde a máquina virtual, Hyper-V, você fazer um gerenciamento em AD, tudo. Na parte de rede em específico, até agora, para mim foi tranquilo. Eu não sei da parte dos colegas. Porque eu trabalho nessa área. Para mim foi mais autoexplicativo. Tem algumas coisas que você apresentou aqui que eu não sabia, realmente. Eu tive que. Essa aqui eu vou ter que pesquisar depois. Eu tô separando alguns pontos. Inclusive, quando o senhor mandar o slide lá na sala de aula, já tem alguns pontos que eu vou ter que separar. Por exemplo, da máscara de rede para o host, que mesmo sendo igual, não se comunicam. Tem algumas partes assim que ainda estou com dúvidas. Mas de resto, foi bem autoexplicativo para mim. A não ser da parte dos colegas. Tá. Não, tranquilo, Vitor. Obrigado aí, viu? Não, tudo bem, tá? Eu só tô meio preocupado assim, porque às vezes eu tô falando coisas aqui que todo mundo já conhece, então a gente pode dar um passo adiante, né? Mas também não tô cobrando que vocês já saibam tudo isso, assim, de cor e salteado. Tá bom? Uma coisa que eu acho que o pessoal vai ter um pouco de dificuldade vai ser ali na parte de máscara de rede, porque é
a parte bem ampla, porque apesar de você ter que multiplicar a máscara pelo IP, mesmo sendo os iguais, para poder definir o host da rede, acho que vai ter pessoas que vai ter dificuldade nessa parte, da parte de multiplicação, para você converter em números binários. Acho que isso aí é o pessoal tem dificuldade. Sim, sim. Tranquilo. Mas assim, a gente não vai ficar fazendo muito isso na disciplina, não, tá? Essa parte mais básica ali, essa multiplicação toda, eu costumo cobrar como atividade assim avaliativa, se eu tiver lá na disciplina, por exemplo, introdução a redes, né? Ou comunicação de dados e protocolos, aqui eu vou só dar um overview mesmo, tá? E a gente vai focar mais na parte de serviços em rede, tá bom? Mas, como você falou, Vitor, quero dar uma revisada, vou pegar um tempinho e dar uma revisada, é sempre bom para entender o que está acontecendo, né? Vou aproveitar esse feriadão que vai ter agora, forçado, que eu não queria que tivesse, eu vou pegar para dar uma estudada sobre o conteúdo, porque eu achei... Tem alguns tópicos, por exemplo, que me atraiu bastante atenção, principalmente da parte de host, porque tem a questão do IP, o endereço de IP pipa, né? Porque quando a máquina não encontra o endereço da rede local, ela não consegue subir, não consegue comunicar com a internet, etc, etc, etc. Tem algumas partes, assim, que é um pouco mais... Eu não sei se você vai explicar isso mais para frente, é um pouco mais complexo, tem essas partes, assim, que eu tenho que estudar, porque engloba na área que eu trabalho. Então, tem algumas coisas que... Sim, eu tô bastante curioso. Essas são as matérias que eu tava esperando, que eu vi lá que ia ter esse semestre. Eu fiquei bastante curioso com elas. Legal, cara. Então tá. Então vamos dar uma continuidade aqui, pessoal. Eu quero falar um pouquinho rápido aqui sobre o NAT, tá? Mas é uma visão mais ampla. E aí depois eu mostro um pouquinho de máquina virtual. E aí eu vou deixar aí para essa semana para vocês tentarem configurar o ambiente de teste, tá? A grande tarefa que eu vou passar para vocês essa semana é o seguinte: configurar o ambiente de teste, procurar ISO, né, para vocês baixarem lá do Windows Server. Eu tenho o tutorial pronto, tenho o link pronto, mas assim, são arquivos grandes, então tem que deixar baixando, tem que configurar isso com calma, não é uma coisa que você faz assim em 15 minutos, né? Mas a gente vai fazer, tá bom? Então deixa eu pegar um outro conjunto aqui de slides, pessoal. E aí vamos dar uma olhadinha em mais algumas coisas, tá? Qualquer coisa, vocês abram o microfone aí. Bom, eu não vou entrar aqui em detalhes, pessoal, de modelo OSI, modelo TCP, tá bom? Vocês já devem ter visto essa representação aqui, né? Que a rede é dividida em várias camadas, tá? Eu trago isso aqui nas minhas aulas para que vocês sempre percebam, eu estou mexendo nesse serviço. Em que camada eu estou trabalhando? Ou em quais camadas aquele protocolo atua? Em qual camada aquele protocolo atua? Né? Então, resumindo aqui, a gente tem um modelo TCP/IP, camada de aplicação, que são as camadas dos programas que a gente usa, tipo navegador, Google Meet, né? Camada de transporte, onde vão rodar os protocolos aí que controlam o fluxo de dados na rede, camada de rede, que vai controlar o endereçamento, né? Então o IP V4 ou V6 está aqui dentro dessa camada, e a camada de interface de rede, tá bom? Enfim, mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui não. Serviços em rede, isso aqui a gente já viu também, tá? Então vamos lá, pessoal, tendo uma visão geral. Eu gosto de fazer isso para que a gente tenta linkar um pouco do conteúdo da disciplina com a vida cotidiana de vocês, né? Então, como é que o usuário doméstico, pessoal, acessa a internet em casa? Tá? Isso aqui é uma resposta que pode virar um livro, né? Se você for destrinchar todo o funcionamento da rede. Mas eu estou trazendo aqui só para a gente entender como é que funciona esse serviço aqui em rede, que é o NAT. Tá bom? Então, vamos lá. Então, imagina que você, né, um usuário doméstico, você tem lá um computador ou seu celular e você quer acesso à internet. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar um provedor, né? Aqui na cidade é o quê? Brava, Supersoft, né? Web Lacerda. Não tem mais Cisproel, né? Cisproel virou a Brava, eu acho, né?
Talvez tenha outros aí que eu não conheço de cabeça, tá bom? Mas o fato é, você vai procurar um provedor de internet. Então, você vai até o provedor, tá bom? Talvez hoje você vai resolver pelo WhatsApp, mas em geral a gente iria lá na loja, né? Você vai pagar uma mensalidade, né? Às vezes uma taxa de instalação, e aí o provedor, o que ele vai fazer? Ele vai te dar um link de internet, ou seja, ele vai fazer uma ligação, tá? Do provedor até a sua casa. Né? Normalmente já tem lá toda a parte de infraestrutura, normalmente não vai puxar um cabo lá do provedor até a sua casa, vai puxar ali do terminal que está instalado ali nos postos, né? Mas o fato é que você está ligado lá no provedor, tá? Não é um cabo único, mas a ligação te leva até o provedor. E aí, pessoal, lá no provedor vai ter que ter algum servidor DHCP, né? Dynamic Host Configuration Protocol, ou seja, um protocolo de configuração dinâmica de hosts, tá? Por quê? Porque normalmente o usuário doméstico, a não ser que ele seja da área da informática, ele nem sabe o que é endereço IP e nem precisa saber. Ele só quer abrir o navegador, abrir o site, abrir o e-mail, ver vídeo, né? Pode falar, Flávio. Não? Talvez está com o microfone mutado aí, cara. Já aconteceu comigo muitas vezes, tá? Então eu vou prosseguir. Qualquer coisa vocês abram o microfone. Certo? Então o que vai acontecer, pessoal? O provedor, ele já tem toda a sua configuração de rede, né? Qual que deveria ser o endereço IP que o usuário teria que colocar no computador dele? Como é que o usuário vai saber disso? Então, o servidor DHCP, ele vai atribuir o endereço IP, né, para o computador, para que o usuário não precise ficar digitando, nem fazendo essas continhas aí de qual é o endereço IP válido para ele colocar no computador dele. Tá? Então, eu coloquei um valor hipotético aqui, esse valor não é real. Tá? Eu inventei isso aqui. Por exemplo, vamos supor que o servidor lá do provedor tenha esse endereço IP, 192.44.214.1. Com essa máscara, né, 255.255.250. O gateway dele seja 140.50.661 e o DNS esse aqui. Aí o servidor DHCP vai atribuir o endereço IP para o computador da sua casa. Por exemplo, 182.44.214.31. Com essa mesma máscara, quem que vai ser o gateway do seu computador? Vai ser o endereço IP, ó, do servidor do provedor. Por quê? Porque quando o seu computador quiser enviar um pacote para a internet, ele tem que passar por aquele computador. Então, costuma-se colocar o gateway como o computador daquele, né, o servidor do provedor. Tá? E o DNS pode ser ou o mesmo IP aqui do provedor, 182.44.214.1, ou pode ser um DNS, por exemplo, externo. Tá? Hoje em dia usa muito o DNS da Google. Né? Aí o usuário abre, tá, o navegador, digita lá o site que ele quer visitar, por exemplo, o site do nosso campus, www.plc.ifmt.edu.br. E aí os dados vão ser divididos em pacotes, né? Cada pacote que vai trafegar na rede tem um IP de origem, que é o IP aqui do computador, tá, ó, 182.44.214.31, uma porta de origem, tá, por exemplo aqui 28.458, um IP de destino, por exemplo, o endereço IP do site que hospeda o site do IF é esse aqui, 201.487156, porta de destino 443.
que é o protocolo HTTPS. Aí esse pacote vai trafegar para cá, né? Só que o que acontece? Esse endereço IP aqui, ó, ele não é um endereço IP. Não, desculpa, ele vai trafegar para cá e vai ser encaminhado para a internet. Tá bom? Agora, o que acontece, pessoal? Aí o servidor vai responder o pacote, vai colocar o IP de origem, o IP dele, do servidor que hospeda o site, tá? Porta de origem 443, IP destino é o IP daquele computador, porta de destino é a porta de origem onde ele abriu o pacote. Beleza. Agora, e se eu tiver uma empresa, pessoal? Imagina que eu tenho lá uma empresa com 3 pessoas, né? Uma pequena empresa. Então, qual que seria a solução 1, que não é viável, né? Contratar um link de internet para cada computador. Puxar 3 cabos, digamos assim. Hoje seriam 3 fibras óticas, né? Mas isso aqui é muito caro, tá? Então, cada computador teria que ter um IP público para acessar a internet. Né? Qual que é o problema disso? Custo muito elevado, largura de banda desnecessária, né? E falta de controle de acesso, tá bom? Então, o que normalmente uma empresa faz, pessoal? Ela coloca lá um servidor, tá? E aí ela contrata apenas um link de internet. Então, vem apenas uma fibra lá, por exemplo, para a empresa. E aí ela vai criar, né, uma rede local, uma rede interna. Então, o servidor ele vai ter um endereço IP para fazer a comunicação com o provedor, tá? Por exemplo, aqui, 182.44.214.31. E aí vai criar uma rede interna, que é uma rede local. É por isso que eu estava falando de rede local lá no início. Tá? Essa é a rede interna da empresa. Na rede interna, na outra placa de rede aqui desse computador, por exemplo, eu vou atribuir 192.168.10.1, tá? Vou colocar um servidor DHCP aqui no meu servidor. E aí o DHCP, a gente vai configurar ele para ele atribuir um endereço na rede local, na rede 92.168.10, variando apenas o último número, né? Aqui é o 10, aqui é o 11, aqui é o 12. Então veja que nenhum desses computadores está na rede do provedor, que é a rede 182.44.214. Somente o servidor da minha empresa é que tem um IP para essa rede local aqui, entre o servidor e o provedor. Os computadores que os funcionários da empresa usam estão na rede interna da empresa. Então, a gente começa a ver o conceito aí de 2 redes, né? Tá bom? Uma rede local interna e outra rede, que também é uma rede local, mas aí já é uma rede com o provedor. E o provedor, pessoal, para ele estar ligado na internet, ele também vai ter outra rede local. Por isso que a internet é chamada rede de redes, né? São várias redes locais que se ligam e aí os pacotes vão trafegando. Só que aí, será que como é que os pacotes vão trafegar de uma rede 192.168.10 para outra rede 182.44.214? Se a gente fizer aquela multiplicação lá de bits, não vai bater. Então, para isso é que existe o NAT, tá? Que é um serviço de tradução de endereço de rede. Então, vamos ver agora como é que acontece, né? Esse aqui, ó, esse IP que o servidor tem para comunicar com o provedor é um IP público, tá? Hoje em dia, às vezes, nem é público mais, mas eu estou colocando aqui o cenário mais padrão. E esses endereços aqui, ó, são chamados IPs privados. Tá? Por que eles são privados?
Porque eles pertencem à minha rede interna. Foi o gerente da rede da empresa que definiu esse endereço. Eles não estão roteáveis, eles não estão nas tabelas de rotas dos roteadores. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer quando alguém aqui da minha rede interna quiser acessar, por exemplo, a internet. Ele vai abrir lá o navegador, né? Vai digitar lá o endereço do IFMT. Tá bom? Como é que vai ser o pacote? O pacote lá do protocolo HTTP vai ter o IP de origem, ó, 192.168.10.10, que é o IP onde o computador, né, tá rodando o navegador. Porta de origem, ele vai escolher uma porta aleatória, 41.521. IP destino, 201.48.7156, que é o IP do servidor que hospeda a página do IF. Porta destino 443. Beleza. Esse pacote vai passar aqui pelo meu switch, vai chegar até o servidor, porque ele tem um IP nessa rede, ó, né? Ele está na rede 192.168.10. Só que ele não pode enviar para a internet o pacote com esse IP da rede privada, porque senão ele não volta, tá? Os roteadores não vão saber encaminhar para a minha rede interna. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o endereço IP que é válido, que o provedor dele deu, que é válido para ele acessar a internet. É como se ele estivesse pegando um envelope, pessoal, de uma pessoa e falando assim, peraí, que eu vou apagar o nome aqui da pessoa e vou colocar o meu nome aqui, porque eu sei que o meu nome é válido. Tá? Só que aí ele tem que guardar isso numa tabela. Por quê? Porque depois o pacote vai voltar e aí ele precisa saber qual que é o endereço IP na rede interna para destinar a resposta. Né? Então ele vai marcar, olha, esse endereço IP 192.168.10.10 com essa porta de origem está enviando um pacote para esse endereço IP aqui. Então, quando eu tiver uma resposta desse endereço IP, eu tenho que colocar esse cara de volta aqui no pacote. Beleza. Agora o pacote tem o endereço do servidor, 182.44.214.31. E aí o pacote vai para frente, segue, né, do provedor para a internet, chega até lá no servidor que hospeda o site, ele volta e ele responde até aqui. Quando a resposta chega, o servidor tem que fazer o processo inverso. Ele vai tirar aqui, ó, o IP de destino. Quem que estava esperando resposta desse endereço IP, 201.48.7156? Quem que estava esperando? Ah, era um 92.168.10. Então ele vai trocar e vai colocar aquele endereço IP ali, ó. IP destino 92.168.10.10. E aí agora ele devolve o pacote com a resposta, né, para quem solicitou. Tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o chamado serviço NAT, que é a tradução de endereço IP privado da minha rede interna para um IP público que é válido na internet. Tá? Qual que são as vantagens, pessoal? Monitoramento e controle de acesso, maior segurança. Por quê? Porque como o servidor é da sua empresa, você pode armazenar aqui quais são os sites que os seus funcionários estão acessando. Se eles estiverem acessando coisas indevidas, você tem como fiscalizar. Né? Você pode colocar um servidor aqui de autenticação, para que os funcionários se autentiquem na rede, tem que colocar uma senha, um usuário e senha, para acessar a internet, então fica registrado ali quem está acessando o quê, tá bom? Isso normalmente é feito, né? E as desvantagens é que isso acaba gerando uma nova camada de processamento. Então, se esse servidor,
não for um servidor muito bom, dependendo da quantidade de computadores na sua empresa, ele pode gerar um gargalo, ele pode gerar lentidão, porque tem muito dado, ele tem muito pacote para ele ficar traduzindo e destraduzindo, traduzindo e destraduzindo. O tempo todo ele tem que fazer isso, né? Então isso, se você não tiver um computador bom o suficiente, ele pode causar um gargalo na sua rede, tá? Mas em geral é assim que acontece, tá bom? Pessoal, na verdade, mesmo em casa você tem isso aqui. O seu roteador wireless, ele está conectado normalmente, né, ou num cabo par trançado, ou ele está conectado ali num receptor de fibra ótica. E aí ele tem também, normalmente, a rede interna, que é a rede da sua casa, e também uma rede para comunicar com o provedor. Tá? Então, o roteador wireless também faz isso o tempo todo. E ele também tem um DHCP para atribuir o endereço IP para os celulares ou computadores da sua casa, né? Então, esse cenário que eu estou descrevendo aqui, ó, ele tanto existe numa empresa quanto na sua casa, tá? Para quem tem uma internet Wi-Fi em casa, é isso que acontece, tá? Ok, pessoal? Então, veja, o que eu costumo fazer aqui na disciplina? A gente cria, usando máquina virtual, esse cenário aqui. Tá? Só que não precisa instalar 4 máquinas virtuais. Então, a gente pode instalar o servidor, lá, o Windows Server, numa máquina virtual. Essa máquina, a gente vai colocar 2 placas de rede. Tá? E a gente vai colocar um IP que ela tem acesso à internet, e a gente vai criar uma rede interna para simular esse cenário aqui. E aí a gente usa mais uma máquina para ver se ele consegue acessar a internet através do servidor. E aí aqui eu consigo colocar um DHCP, depois consigo colocar uma página web, né? Colocar um servidor FTP, um DNS e assim por diante. Tá bom? É como se a gente estivesse criando uma microempresa ali dentro do nosso computador. O legal é enxergar dessa forma. Tá bom, pessoal? Bom, então assim, eu não vou delongar mais. A nossa aula já está aí até as 9 horas, né? Eu imagino que vocês já estão bastante cansados, pessoal. Eu vou só mostrar rapidamente aqui, ó, como é que funciona a utilização aí da máquina virtual, tá? Vocês vão baixar, sei lá, download VirtualBox, tá? Aqui, ó, o primeiro site que aparece é o segundo aqui, né? www.virtualbox.org. Vou vir aqui em downloads. Ah, tá. Aqui, ó. Então a gente tem, pessoal, né, os pacotes aqui de instalação para Linux, tá? Para Windows. Tá bom? Ó, ele vai baixar o instalador, ó, VirtualBox 6.0 Win de Windows.exe. É um programa, né? Um instalador. Tá? Então, o que vocês vão precisar aí? Para quem tem acesso a um computador em casa, né? Vocês vão baixar e instalar VirtualBox. Não é um programa pesado, tá? O que vai pesar, às vezes, é quando você instalar o sistema e rodar um computador ali com rodar a máquina virtual com o sistema. Mas o VirtualBox não é um programa pesado. Beleza, depois que você instalar, você vai abrir aqui o gerenciador de máquinas virtuais. Deixa eu expandir aqui para ficar melhor, tá?
E aí eu posso criar um computador virtual. Então eu venho aqui no botão novo. E aí eu coloco aqui, por exemplo, computador. Não, vou chamar aqui de Windows, sei lá, XP. Tá? Não tem muito segredo não. Próximo. Aí aqui eu configuro quanto de memória eu vou colocar. Vou colocar 1 GB aqui. Para o Windows XP tá bom. Criar um novo disco rígido virtual agora. Criar. VDI, deixa aqui. Próximo. Dinamicamente alocado. Próximo. Vou colocar aqui 100 GB. Eu estou passando rápido, pessoal. Depois eu vou disponibilizar um tutorial para vocês. Tá? Mas é só para vocês verem que assim, não tem muito segredo não. Bom, aqui eu criei o meu computador virtual. Como é que eu vou ligar esse computador? Ou eu seleciono aqui, clico em iniciar, ou eu dou 2 cliques e ele vai ligar o computador para mim. Tá bom? Ligou aqui, é como se fosse a tela do meu computador. Bom, aqui não apareceu nada, por quê? Porque eu não tenho o sistema instalado. Né? Então, como é que a gente vai instalar o sistema? Aí eu tenho que ter a ISO para instalar o sistema operacional, tá bom? No meu caso, eu tenho aqui algumas ISOs, tá? Por exemplo, aqui... Acho que o Windows XP eu nem tenho mais, acho que eu já joguei fora. Acho que a mais antiga que eu tenho é o Windows 7, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o x86, aqui, ó. Então, uma ISO é uma imagem, né, de um CD ou de um DVD. Nesse caso, já era um DVD. Tá? E aí a gente precisa dizer para a máquina virtual que a ISO está aqui. Certo? Então, eu vou só fazer o seguinte, ó. Eu vou lá na minha máquina virtual. Vou entrar aqui nas configurações. Vou vir aqui, ó, armazenamento. E vou vir aqui no leitor de CD da minha máquina virtual e vou colocar aqui, ó, escolher uma imagem de disco. Tá? Ele vai abrir aqui para mim escolher. Pronto. Tá aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é como se eu tivesse colocado o CD ou DVD lá no leitor de CD do computador. Aquele drivezinho lá, né? Que abre e fecha. Tá bom? Aí, ok. Pronto. Agora, quando eu ligar... Na verdade, aqui eu coloquei XP, né? Deixa eu ver se dá para mim trocar o nome aqui. Windows 7. Beleza. Quando eu ligar a minha máquina... Aí, ó, ele vai ler a ISO e vai começar a instalação do Windows. Por isso que eu falei para vocês, não é uma coisa que você vai fazer em 15 minutos, né? Vocês vão ter que baixar a ISO, vai ter que instalar o sistema operacional, tá? Mas esse processo, gente, é bom porque você aprende. Aqui você vai quebrar um pouco de cabeça, né? Para quem nunca fez isso, vai ter que tirar um tempinho, fazer e tal, talvez vai ter que quebrar um pouco de cabeça, mas é assim que você vai aprender, tá? Vou colocar aqui o Ultimate. Não. E aí, pronto, ele vai instalar o sistema operacional.
Professor, mas eu não consegui achar a ISO do Windows 7. Você pode usar uma ISO Linux, não tem problema. Outra coisa, a ISO do Windows Server é gratuita, tá? Gratuita por 180 dias. Download Windows Server. Eu já tenho 19. Eu acho que o Windows 2019 deve estar bem mais pesado. O tutorial que eu tenho é do Windows Server 2016, tá? Bem mais Geralmente, pesado e bem mais instável. eu não cheguei a usar. Legal. Boa informação aí, o Victor. Vocês usam lá na empresa, cara, ou você testou em casa? Eu tenho empresas que eu atendo que tem o Windows Server 2019. Ah, E eu tenho um servidor aqui pessoal também para poder mexer com um servidor de jogos, que também é o Windows Server 2019, e é bem estável também. entendi, cara. Engraçado, né? Enfim, então a gente pode utilizar, pessoal, só porque eu já tenho o tutorial pronto, tá? Então as telas já estão mais adequadas, o Windows Server 2016, tá bom? Então, assim, o que eu só estou mostrando aqui que dá para a gente baixar no site da Microsoft, tá? A versão oficial. Você vai procurar aqui, o Windows Server 2016, ISO, tá bom? Continuar. Aí eles só pedem para você colocar lá o seu cadastro, né? Para você colocar o seu nome, quem que é que está baixando, enfim, só para eles terem um registro lá de quem que está baixando, tá bom? Não tem segredo. E aí você vai baixar essa ISO aqui, ó. Windows Server 2016, 180 dias. Tá? Aí, como eu disse, é um arquivo de 5.7 GB. Tá? É um arquivo um pouquinho grande. Então é bom você usar um gerenciador de download, por quê? Porque de repente durante a noite aí que está baixando, o seu link de internet pode cair, pode ter alguma falha, né? Então é interessante você usar um gerenciador de download, tá? No meu caso, pessoal, eu uso o UGET, é um gerenciador para Linux, mas vai ter outro lá. Como é que é o nome lá daquele gerenciador de download para Windows? É K-Download, acho que alguma coisa assim. Depende de qual gerenciador de download você está falando. Se for para o Torrent, tem o Torrent, tem o KBitTorrent e tem o T-Chat. Para gerenciador de download, tem o Internet Download Manager e o Free Download Manager, que são os melhores. Ah, tá. Entendi. São programinhas bem leves de instalar, né? Tá bom? Então, assim, pessoal, eu vou postar aqui, ó. Agora eu não vou lembrar onde é que está o tutorial, mas eu vou postar os slides e vou postar um tutorial, tá? De como baixar o Windows Server, baixar e instalar o Windows Server na máquina virtual, tá bom? Não é difícil, talvez é um processo novo para alguns, mas não é uma coisa complexa, não. É passo a passo, é seguir passo a passo, clica aqui. É bem assim, procedimental, tá bom? Aqui eu vou fazer só, sei lá, colocar o meu nome, está instalando aqui o Windows 7. Vou colocar uma senha fácil, tá? Porque isso aqui é máquina virtual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ativar depois. E aí, beleza, ó.
Eu coloquei aqui o Windows 7, pessoal, porque é um pouquinho mais leve, tá? Então, para mim não vai importar se você vai usar o Windows 7, o Windows 10, porque aqui é só o computador do usuário final, né? É só digamos assim, uma ferramenta aí de simulação de um usuário que vai ser o usuário final. Eu só vou abrir poucos sites nesse computador. Então, eu não tem problema se você usar o Windows 7 aqui, que é mais leve, dá para você rodar o servidor e o outro computador, né, do usuário final, tá bom? E aí isso aqui funciona, né? Eu só vou trocar aqui a minha configuração, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem as configurações de rede, o NAT, já deveria funcionar aqui. Está sem interface de rede. O Windows não carregou a interface. Vou reiniciar aqui. Espera aí. Reiniciar a máquina virtual, tá? Não o meu computador, não. Aqui eu posso agora tirar, né? Desligar. Ok. Agora eu não preciso mais daquela ISO, né? Eu já tenho o sistema operacional instalado, digamos assim. Só quero mostrar para vocês que aqui dentro da máquina virtual eu consigo acessar a internet, tá? Engraçado, cara, ele não está carregando. Era para funcionar, mas como tudo na informática sempre dá problema. Enfim, pessoal, eu não vou delongar mais, tá bom? Então, assim, como tarefa aí que eu vou deixar para vocês é baixar, então, o VirtualBox, tá? Baixar a ISO do Windows Server para a gente usar a partir da semana que vem. Baixar e instalar, né? Não sei se vai dar tempo da gente instalar passo a passo durante a aula. Mas se vocês tiverem dificuldade, vocês mandam mensagem lá pelo WhatsApp, que aí a gente se programa e, de repente, posso fazer uma aula específica sobre a instalação do servidor. Tá bom? Mas eu preciso que vocês tentem, então, baixar essas ISOs, né, do Windows Server e procurar um outro sistema do usuário final, que pode ser o Windows 7, pode ser uma distribuição Linux, tá? Eu uso o Ubuntu, é bem fácil de usar. Pode ser o Linux Mint, que é bem leve também, tá bom? Então, vocês precisam ter duas máquinas virtuais, pessoal, no computador aí de vocês. Uma com o Windows Server 2016 e a outra com algum sistema de usuário final, tá bom? Então, tentem fazer isso durante a semana. E aí, na semana que vem, a gente entra lá com a parte de instalação desses serviços. Tá bom? Podemos, então, encerrar nossa aula, né? Ok, professor. Aí... Só uma dúvida. Como é que eu faço para poder pegar os links das outras salas de aulas de outros professores, inclusive dos grupos de WhatsApp?
Vai ficar mais fácil. Ah, O que acadêmico tem? não tem, Vitor. Eu, cara, tô uma correria essa semana, mas eu vou levantar todos os links, vou fazer um documento, igual eu fiz no semestre passado, e aí eu vou mandar lá no grupo da turma, Tudo bem, tá professor. bom? Obrigado. Eu tô atrasado nisso aí mesmo, já era pra eu ter feito, cara. É que eu comecei outras disciplinas também, outros cursos, e aí não deu tempo de fazer, mas é bom porque às vezes vocês vão estar fazendo disciplina em outros semestres, né? Aham. Então tem que estar disponível mesmo, tá Então bom? tá. Obrigado. Falou, cara, nada, eu que agradeço aí. Pessoal, boa noite então. Eu vou parar aqui a minha gravação e aí depois eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? E os slides também eu vou mandar lá no Google Sala de Aula. Ok.